Essa bala mágica aí do HIIT resolve ou não resolve? E aí eu vou desiludir algum de vocês aí já imaginando esse resultado. Não! E aí? HIIT, trabalho de alta intensidade, trabalho de baixa intensidade, por emagrecimento. Qual que é melhor? Redução de perda de peso, percentual de gordura? Qual que é melhor? Qual que é a solução para o seu problema? É justamente isso que a gente vai discutir hoje nesse Conexão Científica. Vai trazer um artigo sensacional do professor Paulo Gentil, aqui de Goiânia, um colega de profissão já de muitos anos e também acredito que seja do seu aluno, né, de mestrado, doutorado, que é o Viana. Muito bacana, então esse Conexão Científica justamente tem este objetivo, trazer o artigo científico para a nossa prática do dia a dia, interpretar, ler, analisar e aplicar. Esse Conexão vai ser sensacional, não perde, fica atento em todos os momentos. Vamos lá? Lembrando que são mais de 500 mil artigos publicados todos os anos. É muito artigo publicado, tem muita coisa boa, tem muita coisa que a gente realmente tem que discutir e analisar. Mas esse aqui é um artigo que eu acredito seja de altíssima relevância, até porque um colega aqui próximo, hoje está na Universidade de Goiás, e trazer para o Conexão Científica. Eu nunca, inclusive, apresentei um artigo meu aqui no Conexão, talvez seja o primeiro artigo de brasileiros aqui e do professor Paulo Gentil, que é do Rodrigo Borges Viana, que é o primeiro autor. Muito legal essa abordagem que eles tiveram por aqui. Então, o que a gente vai aprender hoje? Olha só, será que o HIIT é a bala mágica para perder gordura corporal comparado com o treinamento contínuo? Olha que título inteligente, viu? Muito bacana esse título. Vamos para frente? Vamos lá? Muita coisa boa por aqui e a gente vai seguindo. Tenho certeza que vai abrir a cabeça de todos vocês. Um artigo publicado simplesmente na British Journal Sports Medicine, uma das melhores revistas do mundo. O Gentil publicando lá agora, já vi o Jonato Prestes também publicando nessa revista. Muito bom, muito bacana. O grupo aqui da Universidade de Goiás, do Brasil, aqui bem próximo do Distrito Federal. E o título é justamente este. O treinamento intervalado é a bala mágica para perder gordura? Uma revisão sistemática e meta-análise comparativamente com o treinamento contínuo. E é legal, moderado, que é uma meta-análise. Deu muito trabalho para fazer isso aqui, muito trabalho. Eu acredito que já pegaram uma linha de pesquisa de outro estudo anterior deles, que eles publicaram no início de 2018 e deram continuidade para esse estudo agora. Então eles montaram uma linha de pesquisa bem interessante, vendo que é um tema que traz relevância, tem muita dúvida. Vamos embora para frente, que a gente vai seguir aqui. Aqui só para mostrar para vocês o título, né? Bem bacana, qualquer coisa aqui, bota na tela para eles aí depois. Muito legal, dá um mérito aí pro pessoal aqui brasileiro, pessoal de Goiás, professor Paulo Gentil, que é inclusive um profissional muito conhecido na área de educação física. A introdução, eles trazem uma abordagem bem bacana para justificar o trabalho. A controvérsia. Existe realmente essa controvérsia, sempre essa controvérsia. A pessoa vai treinar na esteira, na bicicleta, na rua, vai ser alta intensidade, baixa intensidade, porque a maioria das pessoas buscam emagrecimento com exercício, né? E eles vão cada vez eu venho falando mais, esse artigo reforça o que eu sempre falo, exercício não é a melhor estratégia para emagrecer, mas vamos para frente, que tem muita coisa boa por aqui. Controvérsias sobre o controle de peso e as diretrizes trazem número de horas realmente altos, né, para redução de peso corporal, em torno de 40 minutos por dia, para que você possa manter o seu peso, porque a grande preocupação com a atividade física é que você perdeu o peso, e aí, quanto você precisa fazer para não perder? Então você tem que estar todo dia 40 minutos, eu vou te falar que na prática, acredito que eles viram isso, não é uma realidade. E para perder em torno de 5 a 7 quilos, você precisaria de 60 minutos por dia de atividade física. E eu diria que isso aqui são diretrizes, mas tem muita coisa que na realidade, no mundo prático, isso não acontece. A gente percebe muita gente passeando na rua, conversando, olhando para o celular 1 hora, e aí você percebe que não tem impacto metabólico nenhum e não tem resultado. E olha que eu já corro há muito tempo, faço triatlo, eu sei o que é treinar, e muita gente fala, Sandro, por que você é magro? Porque, gente, não é só exercício, tem muita coisa, mas quando eu treino é com intensidade, é com qualidade, a gente vai discutir isso aqui. A gente tem que diferir muitas coisas no nosso processo de emagrecimento e saúde,
também. Muito bem, vamos lá, vamos ao que interessa, como é que foi feito esse trabalho, o que aconteceu. E é nessa introdução, eles abordam também essa temática que poucas pessoas aderem a esse protocolo, muitas vezes de 40 minutos, 60 minutos, até porque a gente sabe que a maioria da população está realmente com baixa atividade física e baixa realmente adesão a principalmente protocolos com maior tempo de duração. Sugere-se aí que o HIIT seja uma boa estratégia pela redução de tempo, até porque todo mundo alega que não tem tempo para treinar, e aí sugeriu o HIIT como uma perspectiva, e aí tem um mercado milionário de pessoas vendendo HIIT para tudo quanto é lado. HIIT emagrece, HIIT é bom, HIIT faz isso, em 4 minutos você emagrece, ou mentira danada. Mas, e aí o que a gente tem por aí? E aí teria um trabalho intervalado, que são treinamentos acima de 80% da frequência cardíaca. A gente gosta de trabalhos Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, são zonas de treinamento. Seria o Z3 ali no limiar anaeróbio e o Z4 uma zona acima do limiar anaeróbio, uma zona bem bacana para melhorar a capacidade cardiovascular principalmente. A gente vai discutir isso mais à frente. E a gente já sabe que o trabalho intervalado ele é muito bom para melhorar a sensibilidade da insulina, pressão arterial, resposta endotelial, melhora também da capacidade, se você quer correr, melhorar a performance. Existem trabalhos com cardiopatas, com hipertensos, com tudo que você imaginar em relação a isso. Um detalhe interessante também é a resposta metabólica. Você tem uma resposta metabólica maior, realmente, quando você faz um trabalho com maior intensidade, você transpira mais, você tem uma resposta de EPOC. E são variáveis, né? São inclusive muitos mitos, né? Porque tem EPOC maior que vai emagrecer, a gente já sabe que isso aí também é balela, a gente sabe que isso aí não é o ponto fundamental para emagrecer, mas esse não é um ponto. O ponto aqui é a atividade. E ele traz uma abordagem interessante, que são justamente os ruídos da literatura em relação ao treinamento moderado contínuo e o HIIT. Lembrando que o HIIT é High Intense Interval Training, ok? E um dos grandes pesquisadores dessa área é o Gibala, um pesquisador americano, né, que estudou muito sobre isso. E em alguns momentos eu vou citar aqui como mock aqui, por causa da escrita, porque é muito grande. E essa justificativa foi do estudo. Vamos clarear isso? Vamos mostrar o que tem diferença, o que não tem diferença, será que um é melhor do que o outro? E aí que traz todo o processo do método. Então eles fizeram uma análise bastante robusta, não vi na literatura nada nesse nível até hoje. É, na minha opinião, um dos trabalhos mais bem desenhados nesse sentido de meta-análise dessa temática, com um título muito forte e numa das melhores revistas do mundo. Ou seja, esse artigo vai ser e já está sendo citado por vários trabalhos, vai ser um marco, eu tenho certeza, já parabenizo o grupo por isso. Como é que eles fizeram essa análise? Eles começaram com 75 estudos, chegaram até 41, porque eles precisavam de uma amostragem, né, de estudos mais homogêneos. No entanto, vocês vão perceber que até com esses 41 é um pouco heterogêneo. Todas as idades foram analisadas, tinham que ter pelo menos 4 semanas de intervenção e eles utilizaram também o MC como análise. Então não foi só percentual de gordura. Então o MC foi uma das medidas de adiposidade também investigadas por eles. Depois eu entendi por que eles fizeram essa análise. Lá na frente eu vou falar para vocês. Então a amostra tinha aí entre 10 e 70 anos, lembrando que é uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Eles analisaram vários estudos, montaram um modelo estatístico para poder justamente discutir, né, numa análise para saber se tinha efeito ou não tinha efeito. Quando você lê o estudo, você vai ver que tem justamente uma tendência realmente para redução de peso, dependendo da situação que a gente vai discutir aqui agora. Então, uma análise de vários trabalhos. Quando você tem meta-análise, significa que tem muitas pesquisas sobre um assunto, por isso que eu gosto sempre de falar. Você vai fazer um doutorado, mestrado. Qual trabalho você vai investigar? Um que tem meta-análise ou que não tem? Por que, por exemplo, esse trabalho surgiu? Porque já existiam muitas pesquisas. E aí pode ter sido até uma tese de mestrado, doutorado isso. Por quê? Porque ele fez uma análise geral. Mas se você quer começar um tema, se não tem meta-análise, pode ser que ainda tenha uma linha interessante de pesquisa. Se não tem nem trabalho, inclusive, feito de intervenção, melhor ainda. Tá? Foi na época do meu doutorado, por exemplo, praticamente não tinha intervenções com lúpus. Hoje já tem mais trabalhos, apesar que não tem meta-análise ainda. Mas voltando para cá, 1.112 indivíduos analisados. Olha que amostra bacana, bem interessante, praticamente bem distribuída entre homens e mulheres, 576 homens, 582 mulheres. O MC variou de 18,4 até 36,7. Então, por esse aspecto, você já percebe que esse range, essa amplitude,
também vai interferir no resultado final, até porque essas pessoas aqui não teriam tanto percentual e nem massa corporal para reduzir, comparado a esse grupo, que seria talvez uma subanálise, que até já surgiram aqui, talvez com esses grupos acima de 30, será que daria um resultado diferente? Mas a gente tem que entender assim, foram o que eles fizeram e daqui vai surgir muito mais perguntas do que respostas. Vamos para frente? 20 estudos, praticamente metade com ciclismo, e um com remador, e aí você percebe hoje cada dia mais pessoas fazendo com remador, e aí surge trabalhos que ele colocou em 3 situações. Um é High Intensity Training, o outro era o SIT, que era o Sprint Interval Trainers, que justamente são aqueles estímulos curtos, que é mais ou menos o protocolo do Tabata, não é isso? Que variaram de 30 segundos de estímulo até 8 segundos de estímulo. Isso chama muita atenção pelo tempo relativo de atividade. E é justamente essa linha que o Paulo, inclusive, já vem defendendo há muito tempo, que é o tempo que você vem praticando atividade física para ter o resultado. E aí surge o HIIT e principalmente o protocolo Tabata, que você tem pequeno tempo de atividade, né? E aí voltando para cá, o trabalho moderado, com intensidade moderada, foi de 10 a 60 minutos com essa variação. O HIIT geralmente trabalhava aí com 20% acima do limiar, que é o chamado Z4, né, que a gente fala aí Z5, é pancada. E eu vou falar, eu gosto. Com VO2 também era medido, porque era um parâmetro interessante, ou frequência cardíaca. 26 estudos, 3 vezes na semana, e nós tínhamos aí 5 estudos analisados pelo grupo 5 vezes na semana. Então o protocolo está bem desenhado, tem algumas amplitudes aqui, e eu acredito que eles tiveram grandes desafios para estruturar isso até para chegar nesses 41. Mas está aí. Esse foi o protocolo, os protocolos utilizados para entrar no processo de análise. O que a gente tem aqui? Um outro detalhe, claro que você vai me perguntar. E aí, teve controle de atividade física no seu dia a dia? Teve dieta? Não teve? Porque isso interfere diretamente falando de massa corporal. Sabe, na verdade, este é o fator que interfere, principalmente falando de massa corporal e percentual de gordura. 42% dos estudos, ou seja, 17 deles, falaram, mantenha sua alimentação, sua atividade física. Ou seja, não teve nenhuma intervenção, apenas um aconselhamento, ok? 56% dos estudos, 23, já tiveram, legal isso, controle dietético de atividade física. Então, isso aqui já são até viés de situação. Isso aqui é uma análise, outra análise. Para eles colocarem, mas eles colocaram uma análise única juntas. Será que esse grupo teve mais resultado? Esse, outro também? Então, isso aqui cabe muitos outros trabalhos também. Vamos lá, seguindo em frente, um estudo com 500 calorias por dia, Jesus, mais só alface praticamente. Um deles teve um processo de reeducação alimentar. Gente, perceba, de 41 estudos, apenas um teve reeducação alimentar. E por que é interessante destacar esse aspecto? Porque essa é a grande chave. Mas se eu reeduco meu paciente, ele vai perder peso. E não vai ser o exercício que vai resolver. Então você nem pode fazer um estudo e falar de alimentação, porque pode ser um fator de viés para resultado final falando de peso, tá ok? Vamos lá, entrando para frente, bem legal, bem motivante, fiquei praticamente umas 2 horas estudando esse estudo, essa pesquisa, esse estudo desse grupo. Aplicação de composição corporal, 56 fizeram DEXA, né, com o aparelho que você fica deitado, escaneia seu corpo todo, e é uma análise bem precisa em relação à massa corporal, massa óssea, hidratação, bem interessante. Teve aí o restante com dobras e também bioimpedância, ele tem até estudo com dobras, para o nosso dia a dia, que é muito bom, a gente não tem DEXA, talvez seja mais válido, hoje eu tenho utilizado o bioimpedância bem simples. E aqui, eu até parabenizo o grupo novamente, mais uma estrelinha bem legal, 46% dos estudos relataram algumas reações adversas. E a gente sabe, né, quando lê estudos de HIIT, a gente sabe que as pessoas passam mal, as pessoas muitas vezes não se adaptam ao treino, principalmente quando se fala de sedentário, porque o grupo ele tinha pessoas sedentárias e treinadas variadas. Então a gente sabe que isso são. Então, ou seja, desses 40 estudos, metade teve alguém que relatou alguma reação adversa. Não foi a fundo em cada um deles, senão eu estaria fazendo outra meta-análise. Eu já fiquei tanto tempo estudando, mas ainda vou me aprofundar mais. Bacana isso, 88% deles foram randomizados, ou seja, eles foram alocados de forma independente. As pessoas chegavam, não sabiam se iam fazer o estudo ou se não iam, algum protocolo, controle. Isso é bacana, que aumenta muito o poder também da qualidade dos estudos. 4 estudos não relataram supervisão. Não foi citado o que aconteceu, como é que foi feito.
mas eles colocaram no critério de inclusão. E aí, estão gostando? Interessante? Anota aí, pega seu caderno, muita coisa bacana, uma análise bastante, diria assim, sutil e profunda desse tema que está aí cada dia sempre mais em voga, sempre mais porque agora tem alguém fazendo HIIT em algum lugar ou está passeando no parque. Por isso que esse assunto é interessante, né, ter essa análise. E não falando mal de quem está passeando no parque, né, também. Mas no sentido de baixa intensidade, nesse impacto em relação, ele vai passear no parque e acha que vai emagrecer. Na verdade, ele está melhorando a cabeça dele, outros aspectos, ajudando o corpo dele, mas emagrecer é outra coisa. Aí sai de lá, toma um açaí, mas volta para cá. Vamos lá. 41 estudos analisados de forma geral, 1.115 participantes, 86% deles aí dos estudos tinham menos de 20 pessoas. Olha só, nós estamos falando de um tema há tanto tempo, olha que eu ouço o HIIT, ó. Né? Eu tô nisso aí há 25 anos e HIIT, a maioria dos estudos não tem 20. O que eles colocam muito bem, diminui o quê? O poder dos estudos. Então eu acredito que isso aqui acaba limitando. E quais foram os resultados, Sandro? E aí? Foi, e aí? Tem diferença? Não tem diferença? Essa bala mágica aí do HIIT resolve ou não resolve? E aí eu vou desiludir algum de vocês aí já imaginando esse resultado. Não tem diferença. O HIIT e o trabalho aí de sprints curtos com contínuo não tem diferença. Até porque a resposta dos dois é ridícula. 1,5% de redução e 1,4% de redução sem diferença estatística. E quando eles vão fazer uma análise de massa corporal, por isso que eles utilizaram o MC, entendeu? Eles foram para uma análise para buscar alguma resposta disso. E foi aí que eles encontraram que o trabalho com HIIT e de tiros curtos poderia ter o maior impacto em relação ao peso, à massa corporal. Então vamos lá. Percentual igual contínuo. Quando a gente vai para o HIIT e peso, você tem uma diferença. E olha que diferença alta. Um diminuiu 1,58 kg e um diminuiu 1,13 kg. Deu diferença estatística? Deu. Mas eu sou bem sincero, viu? Deixa eu tomar até um copo d'água, porque vai ter mais gramas do que isso. Ou seja, já igualei esse peso. Então o que eu quero dizer para vocês é que, será que isso tem relevância clínica? Tem estatística. Mas tem clínica? Tem trabalhos que muitas vezes não tem diferença estatística, mas tem relevância clínica. Isso aqui não tem relevância clínica. Então o que eu quero dizer para vocês é que o achado principal deles vai ser no outro slide, que foi inclusive muito inteligente essa abordagem no outro slide. Mas aqui fica bem claro que se eu quero perder peso, também não vai fazer diferença. Até porque é o seguinte, quem transpira mais perde mais peso. Peso é massa corporal, entendeu? Então não vai ter diferença um para o outro. Então não... Fechou? Fechou? Não, acabou então. Vamos acabar então a conexão. Terminou a conexão de hoje, fechou esse assunto. Não, tem mais coisa boa por aqui, tá? Muito legal. Vamos para frente. Que aqui surge talvez uma das grandes sacadas desse trabalho, que deixou assim bastante impressionado com essa ideia, né, que a gente tem, mas eles criaram um cálculo. Vamos lá. Eles também descrevem que a qualidade média dos estudos, mesmo com indivíduos com 12 semanas de intervenção, com 30 anos fazendo um HIIT, não teve diferença no percentual de gordura. Ou seja, eles criaram uma subanálise. Cara, teve muito trabalho para fazer isso. Eles tentaram buscar resposta de tudo quanto é jeito e não conseguiram. É meio que assim, bate, não tem resultado mesmo, né? E aí surgem algumas limitações que aqui realmente eu vou até botar aqui, ó, estrelinha para esse grupo aqui, nota 10, muito legal, parabéns Eviano, grupo do Gentil. Eles citam algumas limitações, são lógicas e óbvias. Enquanto as pesquisas não tiverem uma visão sistêmica do ser humano, não vai. Não vai. Claro que ninguém mediu a resposta de sono. E a gente sabe diretamente que o sono ele é muito importante para emagrecer, para a saúde, para a vida, para a inflamação, obesidade e inflamação, a apneia do sono, tá tudo ligado. E aqueles indivíduos lá que tinham MC acima de 30, 32, será que tinha apneia do sono? Como é que era a recuperação deles, né? Outro ponto fundamental, humor, distúrbio de humor e outras alterações também emocionais não são investigados. Então, assim, por quanto tempo nós vamos continuar pesquisando apenas exercício, falando de emagrecimento, é só analisar a variável exercício?
chega, vira a página. É isso que o estudo está trazendo para a gente. E outro ponto fundamental é a resposta hormonal, né? Isso tudo também vai interferir no processo. Lembrando que tiveram um range bem alto de idade, de pessoas de 10 anos até 60, 70 anos. Isso vai ter uma resposta. E aí traz, diria assim, um momento eureka, assim, bacana demais. Eles tiveram uma ideia, na minha opinião, de buscar uma resposta que o HIIT tem resultado. Entendeu? E aí o que eles fizeram? Cara, já que não está dando diferença significativa, vamos pensar de uma outra forma. Por que as pessoas não treinam? Por falta de tempo. Então vamos criar um cálculo na relação tempo e percentual de gordura. Olha que bacana. Percentual de gordura relacionado ao tempo. Então seria um tempo relativo dessa análise. E o que eles fizeram? Para encontrar esses resultados que foram iguais, beleza? Eles criaram um cálculo. Para esse percentual de gordura acontecer, o tempo despendido era praticamente 3 vezes maior no trabalho contínuo. Ou seja, vamos fazer uma análise. Para eu ter esta resposta, eu teria que ter 60 minutos. Para eu fazer um trabalho de sprint curto, por exemplo, protocolo Tabata, eu gastaria 20 minutos. Então, se a gente for pensar numa análise em relação tempo, eu treinaria 100 dias, 90 dias em um e treinaria 30 dias no outro. Cara, é muita coisa. Realmente, por esse sentido, foi genial isso aqui. Foi genial essa perspectiva por essa análise de percentual de gordura, principalmente por uma relação tempo, tá? Então, se a gente for pensar hoje, você que tem uma capacidade, você já está treinado, você que está bem, numa alimentação, numa dor, que a gente vai falar daqui a pouco, cara, parte para os treinos intervalados, é justamente o que eu faço. Eu tenho uma grande vantagem. Eu, além de fazer intervalado, faço também volume de treino. Então, meus treinos são de 40, 50, 70 minutos e é no Z3, Z4 direto. E quando eu treino abaixo, o meu relógio Garmin aqui, que isso aqui é um negócio surreal, ele fala, treino improdutivo. Se eu fizer esse treino contínuo que está falando aqui, sabe o que meu Garmin vai falar? Você está destreinando. Porque o meu VO2 é de 55, 56, entendeu? Então, quando eu corro no Z4, eu corro a 4,40, 4,30 por quilômetro, né? Z3, Z4. Então, assim, para eu fazer um Z5 vai ser o quê? 4 por quilômetro, ou seja, 15 km por hora, 16 por hora. Então, a gente percebe que essa análise aqui é muito interessante, ou seja, você conseguiria ter o mesmo resultado de 1 hora com contínuo fazendo 20 minutos de sprint e 40 minutos, no caso, aí de intervalados. Isso aqui é bem legal, se você não tem tempo. Por isso que a grande sugestão que eu tenho aqui, a gente vai falar depois, é mesclar os treinos. Mesclar os treinos. E aqui tem uma outra estrelinha bem legal, essa observação, né? Enaltecer que o HIIT virou bagunça. Cansei de ver gente na esteira na academia sem ter a mínima capacidade motora para correr a 12, 16 por hora. Já vi pessoas quase caindo, já vi pessoas reclamando, já vi pessoas falando que odeiam HIIT. Então o que a gente tem que entender? Não é um remédio para qualquer um. E o que é HIIT para sua mãe, para sua avó, para sua tia? Lembrando disso. Eles fazem excelente abordagem, que existe sim um aumento do risco de lesão. Cara, quando eu for fazer uns treinos Z4, C5 com alta intensidade, cara, eu tô dois dias, às vezes eu sinto desconforto muscular, entendeu? Eu sou um cara treinado, né? E a aderência ao treino, a gente percebe que nem todo mundo está adepto a isso, principalmente as mulheres, né? E aqui a gente tem algumas observações finais também. Eu diria que, além disso, que eles colocam, isso aqui são todas observações do Sandro em relação às aplicações do estudo, que poucos profissionais estão aptos para prescrever HIIT. Eles não usam nenhuma ferramenta, por exemplo, para medir a frequência cardíaca, apesar que vários trabalhos com Tabata usam apenas a percepção de esforço, tá ok? Então eu diria para você que você precisa de mais ferramentas, como um Garmin, como alguma ferramenta que meça a frequência cardíaca para você ter esse controle. Eu gosto muito do Garmin, que ele tem as zonas, né, de treinamento, que aí seria justamente, aqui por exemplo, nesse Garmin, no meu, vou mostrar para vocês aqui, ele tem 5 zonas. Aí seria a Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Aqui seria de 100 a 90%, aqui seria de 80
a 90%, aqui seria de 80 a 70, aqui de 70 a 60, aqui de 50 a 60, tá ok? Então assim, quando eu trabalho aqui, ó, ele já está vermelho. Aqui são intensidades maiores. Você vê de 80% a 90%. E é justamente aqui que eu melhoro a minha capacidade aeróbia. Melhoro a minha capacidade cardiovascular. Então eu corri meus 5, meus 10, minha maratona, é aqui. Aqui o Z3 é justamente que eu estou abaixo do meu limiar aeróbio. Ali 77, né, 75, dependendo da minha capacidade. Meu objetivo 2020 agora é subir esse limiar mais para cima. Então você detectar isso, o Garmin tem isso, é muito legal, muito bacana. De repente, então, bota lá na tela aquelas telazinhas das zonas, fica bem legal. E o que a gente percebe? O trabalho contínuo que é preconizado aqui, cara, é aqui embaixo. É muito pobre, entendeu? Isso aqui, gente, não faz cosquinha na fisiologia, até para baixo. Então eu diria que a grande treinabilidade é daqui para cima. É aqui que está o good, é aqui que está o bom. Além de ter efeitos interessantes no cérebro, a questão muscular, tá? Sandro, então você está dizendo para não fazer contínuo? Eu acredito que o contínuo tem o seu papel. Mas aí tem um problema. Não só contínuo, não só intervalado. O grande desafio aqui que você tem que ter é o quê? Mesclar. Faça os dois treinos. Fiz até um DNA aqui, né? Tô desenhando tanto telômero. Então assim, faça os dois treinos. Os dois treinos, tanto intervalado quanto contínuo, seria bem interessante. Apesar que quando você começa a fazer intervalado, cara, você vicia, né? Porque tem uma produção de opioides bem maiores, canabinoides, é interessante. Muito bem. Grupos de risco, ter atenção, né? Por exemplo, se eu tenho problema no joelho, na coluna, dependendo de alguma situação, apesar que tem trabalhos com artrite reumatoide, com vários grupos, né? Tem trabalhos em cardiopatas, tem. Então, nem tanto a terra, nem tanto ao céu. Busque os dois em determinados momentos, ok? Conclusão final, então, o trabalho de HIIT, de sprints, teriam a mesma resposta em relação ao percentual de gordura, apesar desse trabalho com menor tempo. E aí, em relação à massa corporal, teria uma diferença significativa, mas pouco relevante clinicamente, eu diria que praticamente aqui igual, mas teria em relação à massa corporal, e massa corporal a gente sabe que são muitas variáveis, né? A mulher menstruou, tomou uma água, comeu, suou mais, suou menos, isso pode interferir. E aí nós temos aqui algumas análises interessantes que ele fala no final. Inclusive eles falam, cuidado com os médicos aderirem, não sei porque eles colocaram profissionais de saúde, só médicos, nessa abordagem em relação a esses resultados. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar assim, não, faz só trabalho contínuo mesmo, que ele é igual ao trabalho de HIIT. Lembrando, para não radicalizar a situação. Para as aplicações práticas finais, eu trago algumas perguntas e abordagens para vocês, ok? Parabéns para o grupo aí do Gentil, parabéns aí, Viana, foi muito legal, cara, aprendi pra caramba com vocês, muito bacana. Eu acredito que vocês responderam as perguntas do que o mercado precisava com evidências científicas robustas. Tá bem claro isso. Para de vender mentira. Para de vender mentira. Entendeu? O cara vai lá, só faz HIIT, não muda nada na vida dele para emagrecer. Para de vender mentira. Não existe isso. Não existe, ok? A gente tem que entender que qual o melhor treino? O melhor treino é aquele que você consegue ter sustentabilidade. Não adianta nada você fazer um treino de 1 mês, 2 meses, não ter aderência a ele. Não adianta você perder 5 quilos, parar e voltar a aumentar 8. Cara, eu tô há 25, 26 anos nisso. Eu já vi isso zilhões de vezes. Então, o que é o melhor treino? Aquele que você se encaixa, aquele que é progressivo, aquele que te adapta, aquele que você sente bem, tem prazer. Qualquer coisa na sua vida você gosta, quer repetir. Qual é o treino que emagrece? Nenhum sozinho. Nenhum treino sozinho emagrece. Porque quando eu falo de emagrecer, eu falo que hoje, eu vou fazer 47 anos, e eu tô com o meu percentual praticamente igual quando eu tinha 18. Que é uma vida. É uma vida, negão. Que são 30 anos aqui, ó, do mesmo jeito, seguindo. E aí nós vamos falar de sono, de alimentação, de estilo de vida, quanto eu me estresso. Não é um treino que vai resolver. Não é e nunca foi. Não é e nunca foi. Isso aqui é um estilo de vida. Beleza? Por isso que só treino não vai resolver. E aí eu sempre trago a abordagem cada vez com as evidências. Cadê os 6 pilares da saúde funcional? Né? Então hoje os profissionais de saúde estão mais atentos. Cadê o sono? Cadê a parte do equilíbrio da alimentação? Cadê justamente você controlar o seu estresse e ansiedade, trabalhar o mindfulness? Tá claro o que você quer no sua garra, no seu propósito, as evidências são claras quanto a isso. Até as pessoas com diabetes estão com a garra, né, que têm uma aderência ao tratamento, tem uma garra maior.
Quais são as pessoas que você está andando na sua teia social? Isso é fundamental. Trabalhos aí no England Journal de mais de 12 anos mostrando isso. Então, todos os 6 pilares, mente, alimentação, atividade física, movimento, blindagem social e agarre e propósito tem que estar realmente trabalhando. Então, é urgente a necessidade de uma visão sistêmica do ser humano. Falar de emagrecimento ainda só de alimento não dá. Falar só de exercício não dá. A gente tem que abrir a cabeça. Então, de forma geral, esse foi meu conselho para você. Fecho aqui parabenizando mais uma vez o grupo, né, Gentil. Sigam firme, toada boa, vamos impactar, vamos para frente. Esse é o caminho. Sistêmico, integral, 2020 entrando dessa forma é a melhor estratégia para todos nós. Então, lembrando claramente que nosso propósito é impactar 1 milhão de vidas até 2025. A gente está chegando agora em 10 mil pessoas, então só faltam 990 mil pessoas e cada dia impactando mais pessoas em todos os lugares do planeta. Hoje chegando aqui, check-up dos Estados Unidos, da Europa, de todos os cantos do mundo, as pessoas querendo conhecer a sua saúde funcional, integral e sistêmica. Esse é o nosso papel, está bem claro, e o Conexão, esse programa é para ajudar você a entender a saúde funcional, aplicar no seu dia a dia e ser um ser humano melhor, com um coração saudável, com a mente principalmente boa para poder atuar. Beijo para todos, grande abraço, a gente se vê logo logo em mais um Conexão Científica. Até breve.